Olá, Taubaté, que bom ter você aqui na nossa programação. Você confere comigo a partir de agora os destaques da edição de hoje do Mix da TV. Hoje tem o quadro Voltando ao Papo. Vamos rever as entrevistas e pautas mais marcantes que fizeram história aqui no programa. E ainda tem os nossos shorts, que são os melhores recortes da nossa programação. Hoje é sexta-feira, 25 de julho de 2025. O Mix da TV está começando agora. Começando mais o Mix da TV nesta sexta-feira aqui na programação da TV Câmara Taubaté. Seja bem-vindo, seja bem-vindo ao nosso programa e muito obrigado pelo carinho da sua audiência. E hoje no nosso quadro Voltando ao Papo, vamos reexibir uma entrevista interessante que marcou o nosso Mix. Vamos rever? Solta o play! Novembro Azul é uma campanha mundial que visa conscientizar homens sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de próstata. A campanha teve origem na Austrália em 2003 e no Brasil é realizada desde 2011. O câncer de próstata é o segundo tipo de câncer mais comum entre os homens, sendo a causa de morte de mais de 28% deles. Para falar mais sobre este assunto, a gente conversa com o urologista Dr. Vitor Gibran. Doutor, obrigado pela presença, seja bem-vindo ao Mix da TV. Muito obrigado pelo convite, estou muito feliz aqui de poder conversar com vocês e, quem sabe, conscientizar mais os homens que estão em casa. Doutor, o que é a campanha Novembro Azul? O Novembro Azul, ele é uma campanha voltada para poder conscientizar o homem da importância do cuidado da saúde masculina. A gente fala principalmente do câncer de próstata, mas como por hábito o homem muitas vezes acaba não buscando o médico, a gente aproveita esse mês de conscientização e a gente busca tomar os cuidados da saúde do homem como um todo, né? Não só da próstata, mas também cuidar do homem como um todo. Às vezes parece um assunto fácil, né, que a população tem acesso às informações, a gente sabe que não é a realidade, principalmente dos homens brasileiros. Então, para a gente esclarecer alguns conceitos, o que é a próstata? A próstata, ela é uma glândula que ela fica ali junto do sistema urinário. Até tem uma confusão ali, às vezes, se a próstata fica no intestino, se fica no sistema urinário, por causa da questão do exame do toque, mas basicamente ela é uma glândula que fica junto do sistema urinário, então, e que está muito relacionado ali ao armazenar do líquido da ejaculação, da hora da relação sexual, né? Então, a próstata, ela, com o envelhecer, ela pode vir a ter alguns problemas, algumas doenças, né? Os principais problemas de doença que a gente pode ter é o crescimento da próstata por causa da idade e a gente tem a possibilidade também do câncer de próstata. Então, a ideia do Novembro Azul é a gente pesquisar se tem essa possibilidade do câncer de próstata. Como a gente está conceituando os termos, doutor, deixando todo mundo a par da situação, como é que a gente pode conceituar e entender o que é o câncer? O câncer, no caso do câncer de próstata, é quando a gente tem alguma alteração, uma formação que não era para ter formado daquela forma ali no caso da próstata. Então, ela tem uma proliferação inadequada e isso pode vir a ficar só localizada à próstata, mas também pode evoluir para outros órgãos. Quando a gente está falando do câncer de próstata, quais são os principais sintomas ou os primeiros sintomas que o homem sente e geralmente acaba indo buscar ajuda médica? Aí que tá, muitas vezes o câncer de próstata ele é assintomático. Muitas vezes o homem ele não vai ter sintoma nenhum. Quando a gente tem sintoma da parte urinária, que pode ser da próstata, geralmente está mais relacionado a um crescimento da próstata da idade e não tanto do câncer de próstata. E justamente por ser um câncer muito silencioso, ele acaba que é um câncer que muito mata, porque o homem acaba não sentindo nada, acha que não precisa procurar ajuda e quando descobre, muitas vezes já está numa doença avançada. Então, já que ele muitas vezes é assintomático, é um câncer silencioso, né, não se manifesta com sintomas propriamente dito, como que a gente pode fazer, né, o homem no caso, para ter esse diagnóstico precoce, né? Qual que é o tipo de prevenção? Perfeito. O que a gente tem que fazer? Todo homem, a partir de uma idade, ele deve procurar um urologista. Ao contrário da mulher, que muitas vezes, desde cedo, já procura o urologista, a mulher procura ginecologista para poder passar por uma avaliação, desde a época que já começou a menstruar, o homem não tem esse hábito.
Então, se questiona muito, é uma coisa que sempre as pessoas perguntam, e aí, começa com 40, começa com 45, começa com 50, quando que é o melhor momento para começar a investigar o câncer de próstata? A recomendação, a gente tem grandes sociedades no mundo de urologia. A gente tem Sociedade Americana de Urologia, a gente tem Sociedade Europeia de Urologia, e a gente tem Sociedade Brasileira de Urologia. Sociedade brasileira, ela segue muito os conceitos da Sociedade Europeia de Urologia. Como é feita essa orientação? Se o homem tem algum fator de risco pro câncer de próstata, e aí quando a gente fala de fator de risco, a gente está falando de homens da raça negra, algum histórico familiar mais próximo, principalmente parentes de primeiro grau, irmão, pai, alguém que teve câncer de próstata na família. A gente tem algumas situações genéticas onde o homem sabe que tem um fator genético, menos comum aqui no Brasil, porque a gente não faz tanto teste genético por ser um exame muito caro, mas existem esses fatores. Então, quando o homem tem um fator de risco, o ideal é que a partir dos 45 anos ele comece uma investigação. E quando ele não tem um fator de risco, tecnicamente ele pode começar a partir dos 50 anos. Como é a recomendação que eu faço? Como tem essa variação, existe até a Sociedade Americana que fala para começar 5 anos antes, eu oriento o homem a procurar o urologista com 40 anos. Ele procurar o urologista com 40 anos não significa que ele vai necessariamente ter que fazer um exame de toque, ter que passar, mas pelo menos ele consegue conversar com o seu médico e decidir se ele realmente tem um fator de risco ou não, porque dificilmente o homem ali ele vai entender quais são os detalhes ali, o que realmente é fator de risco. Então, passa com 40 anos, discute com o médico qual é o melhor momento e, se chegou no melhor momento, como é feita essa investigação. Geralmente, a gente faz o exame do toque associado a um exame de sangue, que é o exame do PSA. O exame do PSA, ela é uma proteína que é produzida na próstata e essa proteína, ela eleva quando tem alguma alteração na próstata. Então, não necessariamente, obrigatoriamente, ela vai estar aumentada. Aí que entra o pulo do gato, que a gente tem que tomar o cuidado. Muitos homens acham que só o exame do sangue, o exame do PSA, às vezes já é o suficiente, que não tem necessidade de fazer algum outro exame. Apesar da gente saber que o PSA ele pode vir aumentado no câncer de próstata, não são todas as vezes que ele vem aumentado. Então, tem homens que têm câncer de próstata que o diagnóstico não foi feito através do exame do sangue, que foi feito através do exame do toque. E aí que entra, né, o famoso exame do toque, que muitos homens têm essa preocupação. Mas o exame do toque ele é um exame rápido, é um exame que dura em torno de 5 segundos, que sim, ele é feito através do canal do intestino, do canal do ânus, porque a próstata ela fica de frente para o intestino, né? Ela fica junto do sistema urinário, de frente para o intestino. Quando a gente tem o câncer de próstata, ele cresce na zona periférica dessa próstata. Então, faz com que cresça um caroço, e aí nessa periferia, quando a gente faz o exame do toque, a gente sente se tem alguma nodulação, se ela é endurecida, se ela tem alguma característica que ligue um alerta para a gente e que indique a gente fazer uma investigação mais a fundo. Portanto, então, os dois exames são complementares, né? Um não exclui o outro. Isso, perfeitamente. São dois exames complementares. Doutor, além do fator hereditário, né, de você ter o pai, o avô, às vezes próximo, com um histórico de câncer na família, quais são os outros fatores de risco? A gente sabe que existem vários fatores de risco, geralmente, para os cânceres em geral. No caso do câncer de próstata, o principal fator que a gente conhece, né, que tem estudo comprovando, é a questão do sedentarismo e da obesidade. Tirando isso, a gente não tem outros fatores mais agravantes, mas principalmente a questão da obesidade. A gente sabe que cada paciente vai ter um tratamento diferenciado, mas quando o homem tem esse diagnóstico de câncer de próstata, como é feito esse tratamento, assim, na maioria das vezes? É um procedimento padrão? Vai depender muito do histórico desse paciente e do nível que está esse câncer? O câncer de próstata, ele acaba sendo tratado dependendo do estágio que ele está. Então, depende muito do momento que o homem descobre para poder conseguir o médico orientar ele quais são as melhores opções de tratamento. No geral, a gente tem algumas opções. A gente tem a cirurgia para o câncer de próstata, a gente tem a radioterapia, a gente tem o que a gente chama de bloqueio hormonal, que é uma forma de bloquear a testosterona no caso das doenças mais avançadas. Então, lembrando que a testosterona ela não vai causar o câncer de próstata, mas naqueles homens que têm o câncer de próstata mais avançado, a gente não pode fazer o uso da testosterona. E aí, além disso, existem medicações que podem bloquear a testosterona, não em todos os homens, mas naqueles com a doença mais avançada. Então, a gente tem uma gama aí de tratamento que acaba que a indicação da melhor opção do tratamento,
acaba dependendo, então, do estágio. Se a gente pega uma doença localizada, uma doença logo no início, o tratamento cirúrgico, a cirurgia é a melhor opção. Agora, dependendo do estágio da doença, às vezes a gente vai optar por outras linhas de tratamento. Doutor, tem uma forma de prevenção ao câncer de próstata? A gente pode dizer que é uma prevenção mesmo você tendo todos os fatores de risco? A gente tem como prevenção os cuidados com a saúde no geral, né? Se a gente cria bons hábitos, a gente tem uma boa alimentação, se a gente tem uma boa qualidade de sono, se a gente faz atividade física, no geral a nossa saúde ela vai estar mais equilibrada. Como a gente sabe que o fator de risco maior é a questão da obesidade, a gente evitar ali o sedentarismo, combater a obesidade, então a gente ter esse cuidado, a gente muitas vezes evita o câncer de próstata. A partir do momento que ele recebe essa recomendação de fazer os exames complementares, né, o de sangue, também o de toque, é rotineiro? Qual que é o período, assim, de quanto em quanto tempo esse homem precisa refazer esses exames? Depende um pouco em relação a como estão esses exames. Na maior parte das vezes, se os exames estão normais, é possível que esse homem passe com o urologista uma vez ao ano e a partir desse acompanhamento uma vez ao ano, discutir cada caso, qual é o melhor momento de realizar novamente o exame do toque e repetir o exame do PSA. Doutor, eu creio que a gente conversou sobre vários assuntos, né? A gente falou de tratamento, prevenção, então eu acho que a gente conseguiu passar o mínimo de informações aqui para a população. O senhor tem experiência na área com vários homens já relacionados a esses casos, né, de prevenção e tratamento. Tem alguma dica, algum macete, alguma mensagem final que o senhor gostaria de deixar, um alerta que vai ajudar essa população? Pode ser masculina, pode ser a feminina que está assistindo a gente, que geralmente repassa essa informação ao público-alvo. Perfeito. A gente agradece muito, principalmente as mulheres, né, as esposas, as mães, as filhas, que muitas vezes acabam que pegam no pé do homem para poder se cuidar. O Novembro Azul ele é um momento que a gente usa para conscientizar sobre o câncer de próstata. Mas por que não cuidar da saúde como um todo? Eu falo que o urologista ele é o médico do homem, muitas vezes ele tem que abraçar o homem, igual a ginecologista muitas vezes abraça a mulher. Então aproveita que você mulher ou então você homem, vá ao médico, busque ali não só a avaliação do câncer de próstata, mas a avaliação da saúde como um todo, para que você viva muitos anos com qualidade do lado da pessoa que você gosta. Doutor, muito obrigado pela disponibilidade, ter vindo até ao Mix da TV, compartilhado essas informações. Outubro agora também foi o mês do médico, eu já quero estender também os parabéns e até uma próxima oportunidade. Eu agradeço pela oportunidade, a gente se vê num próximo momento. Muito legal poder levar conhecimento e informação a toda a nossa população. Se você quiser rever essas e outras entrevistas do Mix, é só acessar a nossa playlist no canal youtube.com/TVC Taubaté. E mais uma vez agradecemos a sua companhia aqui conosco e a sua participação é muito importante. Você pode sugerir pautas para os nossos programas, enviando suas perguntas, fazendo elogios e nos acompanhando nas redes sociais. Quer saber como tudo isso funciona? Vamos para a nossa tela para você acompanhar os principais canais aqui da TV Câmara Taubaté. Através do nosso e-mail tvcamaratt@gmail.com você manda sua crítica, opinião e sugestão de pauta. Assiste ao vivo os nossos programas no youtube.com/TVC Taubaté e no facebook.com/TVC Taubaté. No canal do YouTube tem playlists completas e você assiste ao vivo a nossa programação e pode voltar em até 12 horas e assistir o conteúdo que acabou de ser exibido. Agora, se o seu jeito de se comunicar é com texto, áudio ou vídeo, a melhor plataforma é através do WhatsApp, o DDD é o 12 e o número 3625-9525. E o Legislativo também está presente em outras redes sociais, entre elas o TikTok e o Instagram. E o nosso perfil de conexão é através do @Câmara Taubaté. Portanto, você acompanhou aí na nossa tela todos os principais canais para você participar aqui da programação da TV Câmara Taubaté. E chegou a hora do nosso primeiro short desta sexta-feira. O Em Prosa sempre traz histórias de vida de pessoas famosas e anônimas aqui do nosso município. E separamos um trecho do programa especialmente para você. Vamos ver? Solta o play! E como você passou pela ditadura do cabelo liso? Passei. Eu sigo nas redes sociais. Eu vi foto de Anitta com cabelo liso. Corrido. Eu falo que eu já fui, gente, lisa e loira com franja a qualquer custo.
complicado, né? Porque são químicas incompatíveis, né? Então, mas você teima em ser, então o seu cabelo vai sentir, obviamente. Mas aí você decidiu, falou, não, vou ser especialista em cacho, beleza real, como foi passar por esse processo? Na realidade, eu sou uma pessoa muito agitada. Muito agitada, sou ligada no 440. Então, para mim ficar 2 horas sentada numa cadeira para receber a escova progressiva, para mim eu tenho muito cabelo, era um saco. Eu não gostava daquilo, eu estava perdendo tempo na minha cabeça. Para descolorir também, né? Nossa, era tudo muito chato. Mas acontece que eu trabalhava com aquilo, eu vendia aquilo no salão. E eu sempre vendi muito do que eu usava. Então, isso foi tudo. Se eu estou usando um brinco, eu vendo brinco. Se eu quero vender escova, eu vou andar escovada. Se eu quero vender mecha, eu vou andar mechada. Eu sempre fui referência daquilo que eu estava fazendo. E tanto que chegou uma época que 80% das minhas clientes eram progressivadas. E muitas delas haviam sido influenciadas por mim. Então, eu não via outra alternativa na época. Vou ter que continuar fazendo, porque eu tenho que vender, porque eu dependo do salão, porque eu preciso desse dinheiro, e foi bem assim. Mas aí, quando eu comecei a perceber que eu não gostava mais também do resultado da progressiva, porque era aquele cabelo estático, né, com aquela ponta assim, um cabelo sem vida, um cabelo que com o tempo ele fica tão enrijecido que ele começa a quebrar até de você passar a mão. Então, na realidade, eu me sentia vendendo um problema para depois vender a solução. Sim. E aquilo não me agradava de forma alguma. Foi quando eu deixei de fazer em mim. Mas eu ainda andava escovada, porque eu precisava vender o cabelo liso. Porque era o que a gente via nos filmes, nas novelas, Exatamente. Nas cantoras. Nessa época, quando a gente fala em nossa época, a gente pensa que é 30 anos atrás. Não, nós estamos falando de 12 anos atrás. As novelas tinham as patroas de cabelo liso, as empregadas de cabelo cacheado, de cabelo natural. Sim. E isso preso. Exato, preso, com certeza. Então, aquilo passou a me incomodar de tal maneira que eu comecei a fazer uma pesquisa por mim mesma. Então, eu ia embora à noite e digitava no santo Google, tudo sabe, tudo responde, digitava assim, tratamento para cabelo cacheado. Aparecia para mim escova progressiva. Eu falava assim, Jesus, não é possível que não tenha nada de produto, de técnica, alguma coisa que eu possa fazer no cabelo dessas mulheres para que elas passem a gostar do cabelo delas natural sem ter que recorrer a uma química tão destrutiva assim. Sim. Porque, para mim, o malefício da química alisativa, o maior malefício dela não é a aparência, não é o cabelo, não é o físico, é o emocional. Cada vez que você senta numa cadeira e você permite que alguém mude a estrutura do seu fio, você inconscientemente você está se negando e você está dizendo para você mesma que o seu cabelo é feio, que você não fica bonita com ele, que você não nasceu para ter aquele cabelo. Só que é uma luta inglória, porque Sim. você nasceu com aquele você cabelo nunca vai ganhar. E você vai morrer com esse cabelo, porque ele não vai mudar, ele vai ser a mesma coisa. Eu já estava, inclusive, na época, já tinha um nome na cidade, eu já era reconhecida como queridinha das noivas, então eu tinha as noivas que eu fazia também, mas aquilo não bastou para mim, porque eu sentia que nesses meus 20 anos até ali, caminhados com beleza, eu ainda não tinha encontrado meu propósito de trabalho. Depois que eu comecei a pesquisar sobre cabelos naturais, eu fui me aprofundando no assunto, e eu fui juntando um grupo de pessoas que pensavam do mesmo jeito que eu, foi que eu consegui achar o propósito do meu trabalho, que hoje é incentivar mulheres reais a se valorizarem e amarem o seu cabelo natural. Então isso foi transformador na minha vida. Mas para deixar a química, tem que passar pela transição, que é um processo muito difícil também, para autoestima. Exatamente, porque a gente foi colocada pela indústria cosmética dentro de uma caixa quadrada, onde foi pregado para nós que o único cabelo bonito é o cabelo liso, alinhado, sem um fio fora do lugar, que naturalmente não existe lugar nenhum, porque nem a japonesa acorda com cabelo bom todos os dias. Porque o cabelo natural é isso, ele tem vida própria. Eu acabei de gravar um stories hoje de manhã falando exatamente disso. O meu cabelo hoje resolveu acordar com franja. Essa busca incessante por essa perfeição que não existe em lugar nenhum escravizou as mulheres por anos. Por anos. Quantas mulheres tiveram sérios problemas de couro cabeludo do tipo queimadura de terceiro grau por causa do formol? Alergia. E continuava, ela sabia que era por causa do formol e continuava fazendo. Quantas mulheres perderam o cabelo? Nós temos histórias, sei lá, comprovadas de mulheres que ficaram carecas por causa da química. Mas para elas era mais importante o cabelo liso do que a saúde. No Brasil, 80% da população, não é das mulheres, da população tem cabelo com curvatura. Só 20% é cabelo liso. Aliás, nem 20, 17. 83% tem cabelo com curvatura e 17% tem o cabelo liso. E quem tem cabelo liso quer cachear. Sonha com o cabelo cacheado. Ninguém tá feliz, Anitta. Como pode? É porque é a busca
padrão, a gente precisa se olhar para dentro, né? Porque uma das coisas mais bonitas que eu acho do cabelo natural é eu poder trazer na minha cabeça toda a minha representatividade, a minha ancestralidade. Porque eu falo que assim, nenhuma de nós temos um tipo de curvatura só, né? A gente tem várias, porque nós somos o povo mais miscigenado do mundo. E só que essa mistura, que é assim, eu tenho aqui um pedaço de cabelo que é da minha bisavó, eu tenho aqui um braço que é da minha tataravó. Não é lindo eu trazer isso na minha cabeça? Sim. Porque quantas coisas essas mulheres passaram e quantas coisas elas fizeram, de quantas coisas elas se abdicaram pra gente, nós duas, estamos aqui sentadas hoje gravando esse episódio. Exatamente. Gente, então assim, é muito lindo isso. E quando você entende o valor e o poder disso, você também percebe o seu valor e o seu poder. Tanto que eu falo que ninguém pode com uma mulher que venceu a transição. É verdade. E agora chegou a hora do nosso último short de hoje. O Você Entrevista é o programa que tira as principais dúvidas da população, conversando com autoridades e especialistas. E separamos um corte bem interessante. Vamos ver? Solta o play! Na entrevista de emprego é importante ser sincero o tempo todo. Por quê? Quando a empresa ela já tem consciência de um ponto a desenvolver daquele funcionário, quando ela contrata ele, ela já vai também desenvolver um programa para a capacitação dele. Então, nesse momento, é importante a autoanálise. Esse candidato ele precisa trazer questões diferentes do que as pessoas falam, como ansiedade, insegurança e tudo mais. É importante essa pessoa olhar para ela e pensar assim, na minha vida pessoal e profissional, quais objetivos eu desejo atingir? Essa pessoa vai pensar, quais são as travas que essa pessoa tem e que fizeram ela não chegar onde ela deseja ainda. É nessa pergunta, nesse comportamento que ela traz para a entrevista de emprego, que é importante ela relatar para o recrutador. Então, de repente, é uma falta de persistência, a falta de foco, por exemplo, ou vários compromissos que essa pessoa assume ao mesmo tempo, uma dificuldade de ter conexão consigo mesmo. São outras palavras que nós podemos usar dentro de um processo seletivo e que sai daquilo que todo mundo fala, que é ansiedade, perfeccionismo e insegurança. Sim, com certeza, porque tem empresas que trazem oportunidades internas de treinamento, desenvolvimento, de representar a empresa em outros países e muitas vezes se essa pessoa, esse candidato não relata a dificuldade em falar em público, ele pode sim ser colocado em alguma função, alguma atividade onde ele precise se expor e ele vai anular toda a experiência dele anterior por causa dessa dificuldade. Quando ele, diante de uma insegurança, ele não consegue transmitir quem ele é e ele, às vezes, sai daquela exposição com o público, fazendo as pessoas pensarem que ele é um estagiário, um iniciante na carreira, o que muitas vezes não é verdade. A dinâmica em grupo não tem como nós nos prepararmos, porque nós não sabemos o que a empresa vai aplicar. O mais importante é esse candidato estar aberto a pensar estrategicamente. Então, toda dinâmica de grupo, ela tem uma finalidade, ela tem um objetivo ali. Quando esse candidato está no processo seletivo, é importante que ele identifique qual é o objetivo da dinâmica. É identificar a comunicação, é identificar um trabalho em equipe, é identificar se esse candidato tem criatividade. Uma vez que ele identificou a temática da dinâmica, ele, pensando estrategicamente, vai se desempenhar dentro daquela dinâmica. A grande questão é que muitos candidatos não se preparam na parte estratégica. Eles não percebem que a dinâmica ela tem uma finalidade e eles simplesmente agem de maneira aleatória e o que acaba atrapalhando muito eles no desempenho. A pessoa que tem dificuldade em falar em público, quando ela vai para uma dinâmica, ela sim fica bastante nervosa. Por quê? Além da exposição ao público, ela sabe que muitas vezes a oportunidade de trabalho que ela tanto precisa está em jogo.
Então, ela acaba, sim, podendo ficar um pouquinho mais travada, não ser tão espontânea. E, nesse momento, é importante trabalhar a respiração. A respiração, ela é um fator importante para quem fala em público, porque a respiração, ela vai orientar muito o tom da voz, o que se fala, a organização dos pensamentos. Então, é importante que esse candidato pare um pouquinho, respire, retome o autocontrole emocional para que ele se expresse de uma maneira assertiva nessa dinâmica. Primeiro ponto é esse empresário ou esse empreendedor organizar as próprias ideias. Qual mensagem ele quer transmitir com aquela exposição ao público? Ele quer mostrar o trabalho dele, ele quer vender um serviço, ou ele quer apresentar a empresa que ele tem. Uma vez que as ideias estão organizadas, é importante que essa pessoa direcione o que ela fala para o público que está assistindo. Então, quem é o público dessa pessoa? São funcionários, são parceiros de trabalho, são outras empresas. Então, essa adaptação ela é extremamente necessária para que o discurso ele saia de uma maneira fluida, coerente e que faça sentido também para quem está ouvindo. Sim, existe muita diferença. Quando nós vendemos serviço, nós vendemos a nossa imagem. Então, esse empresário, esse empreendedor, ele vai se vender, porque o negócio que ele desenvolve precisa passar confiança. Então, ele precisa, numa comunicação, falar um pouquinho mais sobre ele, sobre as coisas que ele acredita, sobre a história de vida dessa pessoa muitas vezes. Então, vender serviço é diferente de vender um produto, que o foco da comunicação acaba sendo o produto em si, as características técnicas ou especificações. Então, sim, tem bastante diferença e tem uma tendência a pessoa que já tem uma dificuldade em falar em público ficar mais nervosa quando ela precisa falar sobre si mesma ou sobre um serviço que ela venda, porque precisa agregar valor. E é bem diferente esse movimento do que vender um produto que você vai vender as especificações técnicas ou algo assim. A solução do problema para quem tem dificuldade em falar em público é sempre o autoconhecimento e autoconfiança. Essa pessoa precisa desenvolver essa autoconfiança porque ela vai expressar algo sobre ela, sobre o que ela acredita, sobre um trabalho que seja. Então, primeiro ponto é trabalhar a autoconfiança. Como? Através de um acompanhamento psicológico, psicoterápico de outras linhas aí, que existem muitas hoje, mas buscar esses cursinhos milagrosos, uma semana resolve o seu problema, em 3 dias você destrava, não necessariamente, porque nós não conseguimos trabalhar a causa do problema quando recebemos essas orientações milagrosas com 3 dias, 1 semana. Esses cursos rápidos, eles trazem para nós o aprendizado sobre o roteiro, de como falar, mas tudo que sai do esperado, essa pessoa ela não consegue lidar. Então, o desenvolvimento emocional para a comunicação, ele é efetivo em qualquer momento. Então, essa pessoa pode fazer desde uma apresentação com sucesso, até mesmo num elevador, que ela esteja dentro de um prédio, ela viu uma oportunidade de negócio ali, ou de uma vaga de trabalho, ela consegue desenvolver a comunicação naquele 1 minutinho que ela tenha. Se você tem um sonho, se você tem um desejo, um objetivo, um plano na sua vida, falar com pessoas, se expressar, se expor, é um caminho que pode te levar muito mais rapidamente àquilo que você deseja. Os programas Você Entrevista e Em Prosa estão disponíveis na íntegra no nosso canal youtube.com/TVC Taubaté. Basta acessar a playlist de cada programa. E agora a gente acompanha mais uma entrevista com um assunto interessante. Está no ar o nosso quadro Voltando ao Papo. O alcoolismo é um transtorno caracterizado pela dependência física e psíquica do álcool. O consumo excessivo de bebidas alcoólicas pode comprometer a saúde, a vida social e o trabalho, e pode estar associado à predisposição genética, ansiedade, angústia e insegurança, além da gente ter condições de fácil acesso ao álcool e também condições culturais. Para a gente falar mais sobre este assunto, nós conversamos agora com a neuropsicóloga Carolina Montanieri. Muito obrigado pela presença, seja bem-vinda ao Mix da TV, aqui na TV Câmara Taubaté. Muito obrigada e obrigada pelo convite. Como é que a gente pode começar caracterizando o alcoolismo para a gente entender este assunto tão importante?
Primeira coisa é a gente entender que o alcoolismo nada mais é do que um transtorno comportamental. Então, a base dele é a ansiedade. E a pessoa, ela vai querer aliviar alguma angústia, alguma ansiedade dela. Então, dentro dessa ansiedade, a gente caracteriza o TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo. A obsessão, eu preciso de, e o comportamento em si é onde a pessoa tem atitude. Então, esse TOC ele pode ser caracterizado por abuso e vício de internet, de celular, de comida, compra, jogos, pornografia e o álcool em si. Então, para a gente caracterizar o transtorno é quando a pessoa ela não consegue ficar sem. Então, ela acaba excedendo um pouco esse comportamento do dia a dia dela, amenizando os seus sentimentos na bebida. Entendendo o alcoolismo como um transtorno ligado a um vício, Carolina, em que momento a gente começa a perceber que esse hábito é um vício e está gerando um comportamento, né, relacionado ao alcoolismo? Eu percebo ou geralmente alguém do meu círculo social percebe antes de mim? Normalmente as pessoas ao redor do ciclo dessa pessoa percebem mais. A gente consegue perceber de fato quando essa pessoa começa a criar esse vínculo afetivo com a bebida no social. Então, se eu sou uma pessoa tímida, vou para uma festa, vou para um evento do serviço, vou beber um pouquinho para me soltar e socializar. A partir do momento que eu aprendo esse comportamento, ele condiciona em mim que eu tenho benefícios ao beber, eu crio um padrão de comportamento novo. Então, eu acabo me viciando naquilo lá para poder me soltar. Então, um social acaba gerando algo mais rotineiro. Então, para a gente considerar que a pessoa é alcoolista, ela tem que beber pelo menos uma vez por semana. A gente já considera que a pessoa tem vício. Se ela ainda fala, mas eu consigo parar de beber quando eu quiser. Não, ela vai depender dessa bebida para ela conseguir ou socializar ou aparar a angústia emocional que ela tem. Eu vou trazer um exemplo prático, né, para a gente poder enquadrar ou não nesse caso, né, do alcoolismo. É geralmente aquela pessoa que trabalha de segunda a sexta-feira, aí sexta-noite e sábado ela fala, eu vou beber porque só trabalho na segunda-feira, não trabalho sábado e domingo, aí faz o churrasco de final de semana, ou chama os amigos de final de semana, e todo sábado à noite e toda sexta ela faz consumo de álcool. E isso vira uma rotina, mas ela não se considera um alcoolista, né? Uhum. Nesse caso, a gente pode considerar? Com certeza. Ainda mais porque para ela pareia que o churrasco tem que ter bebida. Mas não pode ser um suco, não pode ser um refrigerante. Mas a gente escuta muito falar, mas combina. Combina porque é social. E aí a gente escuta muitas pessoas falarem, se eu não bebo, eu sou careta. Ou se eu não beber, as pessoas ao meu redor vão acabar brincando com a minha cara. Mas por que eu não tô bebendo? Então acaba sendo uma exclusão social por você não estar inserido dentro da bebida. E sem contar os níveis e tipos, né? Das bebidas mais simples, das bebidas um pouco mais intensas que vão causar essa dependência na pessoa. Obviamente que cada pessoa tem um comportamento diferente quando consome álcool, a gente não está generalizando, mas nesses eventos sociais ela tem a música alta, muitas vezes, ela tem os amigos, ela tem a alegria, então ela acaba associando tudo isso a um conjunto de elementos que trazem felicidade momentânea, instantânea, junto com o álcool, né? Então talvez o álcool entra como um ingrediente que ela nem percebe que está fazendo parte desse universo dela? Exatamente. Principalmente quando ela está num contexto social. Em casa, acaba sendo mais fácil. Porque se ela abrir ali um vinho, tomar uma taça, ela não vai beber uma garrafa inteira. Ela está sozinha. Então, ela vai abrir uma latinha, ou vai abrir um vinho, etc. Se ela está num contexto social, o contexto social pode ser até um marido, pode ser uma amiga que foi visitar, ou vai num barzinho, vai num restaurante, uma pizzaria, enfim. Você acaba inserindo mais bebida por conta do contexto social. E aí, as pessoas elas não têm muito limite. Aí que entra o vício propriamente dito. Pra gente considerar que a pessoa tem toque, pra gente considerar que a pessoa tem literalmente o vício em bebida, é quando acarreta prejuízo na vida dela. Se ela beber todos os dias uma latinha e aquilo não trouxer outros prejuízos na vida dela, tá ok, até chegar ao ponto de eu chegar em casa do serviço numa sexta-feira à noite cansado e apaziguar todas as minhas angústias do dia e da semana numa latinha de cerveja. Então a gente começa a considerar aí prejuízos na vida, na saúde, no relacionamento familiar, até mesmo no trabalho, por conta desse conjunto de fatores da bebida com a pessoa que é sempre afetiva. Usando até um exemplo genérico, voltando ao exemplo genérico que eu já tinha mencionado, essa pessoa ela consome álcool e ela fala, não, mas de segunda a sexta eu trabalho normalmente, não comprometo o meu trabalho, não comprometo a minha vida social, mas no sábado à tarde ela está em condições já
de tanto álcool no organismo, né, que ela apaga, deixa de conviver ali com os filhos, com o marido, com a esposa, só vai acordar no domingo, no outro dia, para ter uma qualidade de vida mínima. Já é um comprometimento também desse ponto, a gente observar esse comportamento. Com certeza. Ainda mais quando a pessoa, ela verbaliza, mas é só um pouquinho. Mas se esse pouquinho for um copo de água, se ela fizer um suco natural, e tá tudo bem se ela for beber um pouquinho de vinho ou uma latinha de cerveja, mas até que ponto ela coloca como preciso de ou eu quero? Porque se a gente for parar para pensar, tem profissões, por exemplo, sommelier, que são aqueles profissionais que sabem muito de vinho. É uma profissão, a pessoa trabalha com aquilo, né? A partir do momento que eu quero, eu bebo porque eu gosto, é um hobby, eu quero saber a fruta, de onde veio aquela vinícola, é muito diferente do que, eu preciso, porque eu mereço, porque o meu dia foi muito desgastante, eu estou estressada, ou briguei com a minha esposa, meus filhos não estão bem na escola. Então, qual é o contexto, qual é o objetivo que aquela pessoa vai afogar as mágoas na bebida? Então isso totalmente é psicológico, comportamental e emocional. Bem, a gente vive uma sociedade que influencia esse tipo de comportamento, né? A gente vê pelas propagandas, pelos meios sociais, pelas redes sociais. Há grupos mais vulneráveis, mais jovens, pessoas idosas. Existe alguma situação ali que ela pode se tornar um alcoolista? O grupo exatamente não tem muito a ver. O que vai ter sentido é o grupo social onde você está inserido. Então, se você está inserido numa família de classe média alta, até mesmo classe baixa, mas não consome bebida alcoólica. E aí esse adolescente vai para a faculdade, começa a inserir num grupo de amigos que consomem bebida alcoólica, pode ser que ele não tenha e não desenvolva esse vício, porque a família teve um padrão comportamental de não inserir e não motivar. Então vai depender muito. E ao contrário também, a família fuma, a família bebe, aquilo é um antimodelo para aquela pessoa e vai ali para o contexto social e não quer beber. Então, independente do grupo, idosos, jovens, adultos, o que vai mesmo de fato classificar é o contexto ambiental que essa pessoa está inserida. Então, tomar muito cuidado, os amigos que a gente tem, né, a família, e o quanto isso é importante e relevante. Porque às vezes você vai tentar tirar a bebida alcoólica de uma pessoa, mas aquilo para ela é tão importante, aquilo para ela tem um significado de comprar a marca X, porque o vô gosta, passou de geração em geração. Então, como eu tô falando, é muito afetivo. Tem que ver o que tá ali instigando a pessoa a desenvolver um vício e não conseguir parar mais. A partir do momento que uma família percebe esse comportamento, né? Como que ela pode ajudar essa pessoa? Porque muitas vezes não é ela que procura. A pessoa também pode estar consciente e querer ajuda. Mas como é que a gente pode auxiliar as pessoas que estão ao nosso redor se a gente observa esse comportamento? Ou se caso eu percebo este comportamento, qual é o primeiro passo? É muito difícil a pessoa em si procurar ajuda quando ela está começando a inserir nesse tipo de vício, né? Normalmente as pessoas procuram terapia quando elas estão no fundo do poço. Por exemplo, eu já estou tomando uma garrafa de uísque por noite. E aí foi mandada embora do serviço ou não tem força suficiente para ir trabalhar no dia seguinte, elas procuram ajuda. Mas normalmente dos casos, a família que se preocupa com aquela pessoa, ou a esposa, ou o marido, ou o trabalho já está tendo prejuízo de chegar atrasado, ou chegar bêbado, ou até mesmo ter que inserir bebida alcoólica no âmbito profissional, né? Então, nesse caso, a família, minha orientação como psicóloga é conversar de fato o que a família está percebendo prejuízos no dia a dia daquela pessoa e mostrar muito acolhimento e não julgar. Você não para de beber, tá vendo que você tá ferrando com a sua vida, não pode. Muito pelo contrário, eu estou preocupado com você, eu não sei o que eu posso fazer para te ajudar, o que você espera de mim. Então, quando a gente acolhe a pessoa, ela vai ter muito mais vontade de trocar ideia com você do que se esquivar e fugir, né? E, segundo ponto, procurar ajuda. A ajuda é fundamental e não é qualquer ajuda. É ajuda médica, com um psiquiatra, porque só parar de beber, a pessoa não vai conseguir sem medicação. Porque falta força de vontade. Não, é comportamento, é vício, é totalmente neurológico, né? E a ajuda da psicoterapia, que é onde ela vai conseguir ali ter essas mudanças de hábito na vida dela por conta do padrão comportamental. Então, as ferramentas, estratégia, auxílio com um profissional psicólogo e um médico psiquiatra. Carolina, quem não tem recursos financeiros para fazer um tratamento particular ou procurar meios fora do SUS, né? O SUS ou há políticas públicas que ajudem este tipo de população?
2 fatores que eu adoro indicar para pessoas que precisam muito de ajuda e não conseguem. Primeira coisa de tudo, procurar clínicas escola da sua cidade. Aqui na nossa cidade de Taubaté existe a clínica escola da Universidade de Taubaté, onde os alunos de psicologia vão para as clínicas fazer o estágio e conseguem atender a população num valor social. Tem muita gente que não sabe, mas toda cidade que tem clínica de faculdade pode muito bem fazer indicação de atendimentos, enfim. E o segundo ponto são os grupos voluntários de pessoas que ajudam outras pessoas com a questão do AA, que são os alcoólicos anônimos. Então são grupos que têm o foco ali ajudar e contribuir de ter mais dias sóbrio de pessoas que são alcoolistas. E aí tem atividades, tem encontros, palestras, você pode encontrar com familiares de outras pessoas, você pode inclusive verbalizar o que você está sentindo, que as pessoas estão todas na sua pele ali, vivendo o dia a dia de uma pessoa alcoolista. Né? De ter mais empatia e de aprender estratégias que um tá X dias sem. Como que ele conseguiu? Então é troca de figurinha, troca de experiência. Então o AA e a psicoterapia é fundamental. Estamos conversando com Carolina Montanieri, que é neuropsicóloga, aqui na Hora do Papo. Recentemente, dia 18 de fevereiro, foi o Dia Nacional de Combate ao Alcoolismo, então estamos fazendo essa conscientização. Vou aproveitar, Carolina, para desmistificar o termo, né? Antigamente, ou até pouco tempo atrás, a gente usava alcoólatra e agora o termo correto é alcoolista, né? Qual que é essa diferenciação para a gente aprender o termo correto? O significado é o mesmo. A única coisa é que quando a gente fala que a pessoa é alcoólatra, vem muito um peso pejorativo, tá? Então, a gente só mudou para o etilista por conta de não ser pejorativo. E quando a gente entende que o alcoolismo é um transtorno comportamental, que não é só parar de beber, existe toda uma questão fisiológica, comportamental, que a pessoa precisa aprender a lidar e conviver melhor, a gente tem menos preconceito, menos julgamento. Então, o termo correto é alcoolista, alcoolismo e não alcoólatra. Nós falamos de várias causas, né? Entre elas a ansiedade, o vício. Eu queria agora trazer a questão da autoestima. Ela é importante para determinar se uma pessoa vai ou não consumir mais álcool perante a sociedade? Existe uma influência? Com certeza. Pessoas tímidas, elas acabam indo para bebida, para jogos, vício, etc., que foi aquilo que eu falei. O alcoolismo em si, ele é um dos fatores do transtorno obsessivo-compulsivo. Então, eu tenho uma ansiedade, eu quero aliviar ali de alguma forma, eu vou pro café, eu vou pra bala, vou pro chiclete, vou pra doce, vou pra bebida. Então, quando a pessoa é tímida, quando a pessoa ela tem uma baixa autoestima, ela vai tentar socializar, ela vai tentar se descontrair socialmente através da bebida. Então, pessoas que têm baixa autoestima, insegurança, amor próprio lá no ralo, elas têm a propensão de serem alcoolistas muito maior do que pessoas com uma autoestima ok e adequada. Carolina, usando seus exemplos clínicos, né, também de pacientes, quais são as principais dificuldades para iniciar o tratamento e mantê-lo, no caso do paciente e também das pessoas da rede de apoio? Primeira coisa de tudo, conscientização. Como que eu vou tratar, como que eu vou procurar ajuda, como que eu vou querer ser tratado se eu não me considero que eu tenho problema, se eu não considero que eu tenho prejuízos? Então, o principal fator é conscientização, não só da pessoa, do paciente em si, mas da família também. E não amenizar esses sintomas. Ah, mas é pouquinho. Ah, mas você não tem tanto prejuízo. Ah, mas você não fica muito louco. Você não consegue acordar no dia seguinte. Não, porque de pouquinho vai virando uma bola de neve, né? Primeira coisa, conscientização. Segundo, constância. Porque se eu acredito que eu quero parar, eu vou ter umas recaídas e tá tudo bem, faz parte do processo. Então, muita gente acaba desistindo de tratamento porque ela acredita que ela não é boa o suficiente, que ela não tem força de vontade suficiente, que ela é incapaz. Então, por isso que o tratamento em conjunto, tanto com profissionais de saúde quanto o trabalho voluntário do AA, é importante essas pessoas terem rede de apoio e tá tudo bem se um dia der uma recaída. E não é para parar de vez, a gente tem que fazer um processo gradual. Ah, então se eu bebo uma garrafa que tem 1 litro de bebida, por exemplo, num dia, eu não posso
parar drasticamente. Então, se um dia eu tomo 1 litro, no outro eu vou ter que tomar 900 ml, e aí eu vou diminuindo. Eu não posso diminuir muito brusco, porque senão tem os efeitos da abstinência. E aí a propensão da pessoa voltar para onde ela estava lá no começo é muito forte. Não são todos os casos, né? A gente não está fazendo um diagnóstico específico, mas muitas vezes a pessoa tem uma condição de saúde mental e procura o álcool para tentar fugir. Como é que o álcool pode potencializar essa questão da saúde mental, ou seja, piorar aquele quadro clínico? Se a pessoa tiver qualquer outro tipo de transtorno, principalmente depressão e ansiedade, a propensão do álcool em si piora muito, porque vai intensificar esses sintomas. Então, se eu sou ansioso e eu tomo ali todo dia à noite para tentar relaxar, eu vou sempre em busca da bebida para ter o que eu não tenho, que é o relaxamento, ou até mesmo o cigarro ou outras drogas. A depressão, ela também piora, porque a pessoa, ela vai tentar socializar e ela só vai conseguir socializar com a bebida. Ou seja, ela vai ter que estar em fase não sobra o tempo inteiro para ela conseguir se socializar. Então, olha como isso prejudica. E ela vai estar sendo uma pessoa fake, se a gente for parar para pensar, porque ela não é ela ali 100%. Ela tá mascarada por conta da bebida. Por isso que tudo isso, a base é o transtorno. Porque a pessoa, ela pode ter inabilidade social, ela pode ser tímida, ela pode ser introvertida, e ela vai pra bebida para ser a pessoa que ela quer ser quando ela não tá sóbria. Por isso que é um transtorno. Para a gente encerrar o nosso papo aqui, Carolina, qual que é a dica de ouro para quem acha que tem alguém na família ou quem acha que está consumindo álcool além do que deveria consumir? Tá, a dica que eu dou, vou até falar ali pra câmera, é você confiar em você, acreditar que você sim tem um potencial e a pessoa não desiste dela, né? Porque às vezes é muito difícil ela não ter uma rede de apoio em si, ela só tem ela mesma. Então, se não tem uma família, infelizmente, para te ajudar, procura ajuda, procura terapia, procura um grupo, comente com amigos ali ao seu favor e cuidado com os amigos e o ambiente que você está inserido para ver se isso também não está ali te auxiliando na ingestão de mais álcool. Carolina, obrigado pelos esclarecimentos, informações. Tenho certeza que ajudou muito o nosso telespectador, a nossa telespectadora. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigada, eu que agradeço. A entrevista completa está disponível no nosso canal do YouTube, youtube.com/TVC Taubaté. O Mix da TV desta sexta-feira fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. A gente volta a se encontrar na segunda-feira. Um ótimo final de semana e continue aqui conectado com a nossa programação.